privilégio estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam dispostos a aprender um pouco mais da palavra do Senhor e que assim nós saiamos daqui de forma diferente, com um pouco mais de conhecimento a respeito daquele que pode todas as coisas, daquele que venceu a morte em nosso lugar. E é justamente a causa do porquê nós estarmos aqui nesta noite. Espero que vocês todos estejam dispostos a escutar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Aqueles também que nos acompanham nas redes sociais, no canal no YouTube, que o Senhor também seja convosco, que nós possamos hoje em unidade aprendermos um pouco mais da palavra dele. Queridos, hoje a gente vai meditar um pouquinho lá no Evangelho de João, capítulo 20. Nós leremos os versos 11 até o verso 18. Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 11 até o verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu quem era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Ti nós somos gratos, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos junto a Ti nesta noite. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus Emanuel, o Deus que se fez carne e habitou conosco. Mas não só isso, o Senhor levou os nossos pecados sobre aquela cruz. E assim, vencendo a morte, nos concedeu vida. E por isso hoje nós estamos aqui para Te glorificar, para Te exaltar, para Te adorar. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, e que o Senhor seja o centro de todas as coisas que nós fazemos e iremos fazer. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Queridos, geralmente é no Natal que nós falamos sobre o encontro. Geralmente nessa época nós falamos sobre o encontro do Deus que se fez um bebê, e nós falamos desse encontro magnífico do eterno com o efêmero. E geralmente nessa data nós falamos e declaramos que Cristo se fez homem, habitou entre nós e nos encontrou. Entretanto, nós estamos diante aqui de um texto que é bem mais especial e importante que isso. Porque nós estamos em um texto que relata o encontro do Cristo ressurreto com a sua criatura. Se outrora ele foi visto e contemplado na fragilidade de um bebê, agora ele é contemplado na grandiosidade de um Deus que venceu a morte. É sobre esse relato que nós iremos falar hoje. Nós vivemos em um mundo que relativiza tudo. E nós corremos o sério risco de nos acomodarmos e acostumarmos com falsas teorias a respeito das datas que para nós são tão importantes. Para muitos, a Páscoa já perdeu o significado. Para outros, a Páscoa ela tem um significado menor agora. Sim, é o tempo de eu estar com minha família. Sim, é o tempo de eu sentar à mesa e juntos celebrarmos a união, celebrarmos a fraternidade. Sim, é tempo disso tudo. Entretanto, se a Páscoa for resumida a isso, ela nada significa. A Páscoa refere-se a um Deus que venceu a morte em nosso lugar. E nós estamos hoje diante desse texto que vai dizer tal verdade para nós.
muito provavelmente você já saiba tudo o que eu vou falar nesta noite. Entretanto, eu confio e entendo que a palavra do Senhor ela é viva e ela é altamente poderosa. E entendendo isso, a minha oração nesta noite é para que ela penetre nos nossos corações. Que nós, enquanto igreja do Senhor, sejamos edificadas pela palavra do nosso próprio Deus. Afinal, as implicações do porquê Ele vive são múltiplas e preenchem todas as áreas das nossas vidas. E nós vamos ver pelo menos 3 delas. Antes do texto que nós lemos, nós vamos ver que Maria, no primeiro dia da semana, junto com algumas outras mulheres, como a outra Maria, como Salomé, elas vão visitar o túmulo de Jesus. E elas têm como objetivo embalsar o seu corpo, que naquela época era um método que era feito para atrapalhar o processo de deteriorização do corpo. E ela vai com esse objetivo apenas. Só que quando ela chega, ela presencia uma cena que para ela era inexplicável. Onde está o corpo do meu Senhor? É a pergunta e o questionamento de Maria. Onde está o corpo do meu Senhor que há 3 dias atrás foi morto, crucificado injustamente? Ela se pergunta. E no desespero e no afã de querer resolver aquele problema, ela vai e ela começa a procurar os discípulos. E ela encontra Pedro e o discípulo mais amado de Jesus, que nós vamos identificar como João. E provavelmente ela encontra e ela fala o que lhe aconteceu, e eles no ímpeto também correm ao túmulo. João chega primeiro, mas é Pedro quem adentra aquele espaço, e quando ele chega, não tinha mais corpo ali. Ele encontra os panos bem guardados em um local, o pano que estava sobre a cabeça de Jesus em um outro local. João em seguida também entra no túmulo, e da mesma forma, ele vê o mesmo que Pedro também vê. Os dois, eles viram aquilo, e a palavra do Senhor fala que eles viram e eles creram naquilo. O verso número 7 de João 20 também vai falar que, o verso de número 8 vai falar que então entrou também o outro discípulo, no caso João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele creu que a promessa da ressurreição estava diante dos olhos dele. E após eles crerem, eles voltam, os discípulos, para casa. Tanto João quanto Pedro voltam para suas casas. Só que no verso 11, nós somos chamados a uma nova perspectiva. Parece que a cena que estava sobre Pedro e sobre João, agora é mais uma vez lançada sobre Maria. E nós continuamos a ver o relato dessa moça. O versículo 11 diz que Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. E aqui está a primeira aplicação e implicação do porquê ele vive. Afinal, porque ele vive, o nosso choro, ele é transformado. Repara que no versículo 11, a palavra do Senhor fala que Maria, ela permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Maria chorava junto ao túmulo do Senhor. Um pensador chamado Endriski, ele vai falar que a dor pungente de Maria, ela se extravasava em soluços constantes e descontrolados. Não sei se você já tiveram um choro compulsivo, que você não consegue parar de chorar. Porque é algo que vem do âmago do seu ser e é manifestado através das suas lágrimas. Era justamente isso que estava acontecendo com Maria. Maria, ela chorava. Mas Maria não chorava aqui de felicidade, não. Ela chorava de tristeza, porque o corpo do Senhor dela havia desaparecido. E toda aquela tristeza de Maria, tudo que estava dentro dela, ele é transformado em um choro. Um choro compulsivo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Só que no verso 12, nós somos apresentados a 2 novos personagens. E a palavra do Senhor fala que esses personagens eram 2 anjos. 2 anjos vestidos de branco. E eles estavam sentados no verso 12. E eles, onde o corpo de Jesus fora posto. Um ele estava à cabeceira e outro estava aos seus pés. E o choro daquela mulher leva a uma pergunta desses seres a ela. No verso 13 eles lhe perguntam: mulher, por que choras? E parece que essa pergunta ela ecoa nos nossos corações enquanto cristãos durante toda a nossa vida. Mulher, por que choras? Intrinsecamente aqui, dá uma ideia de, esse não é um momento de choro. Não,
Você não está diante de um momento de chorar, você está diante de um momento de pular de alegria. Por que você chora, Maria? Por que você chora, mulher? E ela responde: porque levaram o meu Senhor. Lembrando que isso tudo acontece enquanto ela chorava, conforme diz o versículo 11. Então parece que o choro de Maria não foi algo pontual, não, foi algo que procedeu por um espaço de tempo. Maria chorava, e enquanto ela chorava, ela vê aqueles 2 anjos sentados. E para você ter ideia de quão fixo Maria estava naquele pensamento, ela não reparou por quê que havia 2 homens de branco sentados no túmulo de Jesus. Será que isso seria normal acontecer? Mas ela estava tão na ideia de, não, eu preciso achar o corpo do meu Senhor. E ela não entende o que está acontecendo na vida dela naquele momento. Só que no verso 14, nós somos introduzidos a um novo, mas não tão novo personagem. No verso 14, o Deus daquela criatura, o Deus de Maria, mais uma vez, entra em cena. O verso 14 diz que, tendo dito isso, ela voltou-se para trás e ela viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. E aí Jesus, da mesma forma que os anjos, pergunta: mulher, por que choras? Só que ele coloca mais uma pergunta: a quem procuras? Quem você está procurando? E ela, supondo ser ele o jardineiro, ela responde: Senhor, se tu o tirastes, é que ela não usa o Senhor como um fato de se referir a Deus, tá? Ela usa o Senhor como um pronome de tratamento. Ela fala: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. E aí agora tudo acontece. Porque no verso 16, aquele homem que para Maria era um jardineiro, a chama de um jeito único. E o Deus que interrompe a história, que encontra a sua criatura, agora chama pelo nome. E ele só fala algo, ele só fala uma palavra: Maria. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que nos chama pelo nome. Vocês têm noção da grandiosidade que está agora aos nossos olhos? Nós temos um Deus que se fez homem. Nós temos um Deus que sofreu injustamente. Nós temos um Deus que morreu. Nós temos um Deus que ressuscitou. E esse Deus grandioso nos conhece pelo nome. Isso vai cumprir o que está escrito lá em João 10, versículo 27. Quando o próprio Jesus vai falar que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Maria, ela ouviu a voz do bom pastor. Maria, ela ouviu a voz daquele que só existia um possível a falar com ela dessa forma. Um teólogo alemão chamado Werner de Boer, ele vai falar que Jesus pronuncia somente o nome. Contudo, ao mesmo tempo, Maria sabe que por meio desse nome ela é totalmente citada, amada, interpelada. Algo que somente um único pode fazer: Ele, o Senhor da vida dela. Se você parar para prestar atenção na história de Maria, você vai ver quem era essa moça. Mas você vai ver também quem Cristo a transformou. Maria, que outrora ela era incomodada pelos demônios, agora ela é salva. Maria, que outrora ela era marginalizada pela sociedade, agora ela é chamada para ser a primeira missionária que esse mundo já conheceu. A loucura do evangelho, né? Por mais que a Bíblia não fale que Maria para de chorar, nós deduzimos isso ao longo do texto. Que se ela não parou de chorar, com certeza agora o choro de Maria tem uma nova perspectiva. Com certeza agora ela não chora mais de tristeza, mas agora é um choro de felicidade, porque ela encontrou o Mestre e o Senhor da vida dela. Mas o porquê ele vive não tem só essa implicação. Nós podemos olhar que o porquê ele vive, a nossa esperança, ela é firmada. Obrigado. Porque ele vive, a nossa esperança, ela é
firmada. Olha o que Maria responde a essa palavra de Jesus. Ela fala em hebraico Rabone. Vamos voltar um pouquinho para a época de Jesus. Naquela época as mulheres eram consideradas seres inferiores aos homens. Naquela época as mulheres elas não podiam estar aqui como vocês estão hoje, meninas. Não tinha essa necessidade, não podia. Porque as mulheres naquela época eram consideradas pessoas sem almas. Então para que ser salva? Para que ouvir o evangelho se eu não posso ser salva? Então elas eram marginalizadas da sociedade. Elas eram objetos dos homens. O peso para a mulher era completamente e absurdamente maior do que os homens. Sabe o que Maria está fazendo aqui agora? Ela está falando assim, ó, não importa quem a sociedade diz quem eu sou. Não importa na caixa que eles me colocam. O que importa é que agora o Senhor é meu mestre. Mesmo que o mundo fale que eu não posso ser um mestre, eu estou diante do meu mestre. Mas não só mestre, eu estou diante do mestre dos mestres. Eu estou diante do meu Senhor. Maria interrompe a barreira cultural. E agora ela está diante do Senhor da vida dela. Pergunta, como você pode olhar para isso e você entender que a Bíblia não ama e não fala bem das mulheres, irmãos? Como você pode olhar para isso e falar que a Bíblia não trata você, mulher, com dignidade? O Senhor as ama, assim como o Senhor ama toda a igreja dele. E naquele momento a esperança de Maria é completamente transformada. A missão de Maria era ir lá embalsar o corpo de Jesus. Entretanto, quando ela vê, ela se encontra com o seu mestre. E agora a missão dela não é mais essa. Por quê? Porque agora ela tem uma esperança. A esperança dela agora está firmada no seu mestre. Se durante 3 dias Maria sofreu, agora não é hora mais de sofrimento. Chegou a hora de bonança. Chegou a hora de fazer valer o que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando fala que por mais que no mundo nós tenhamos aflições, nós podemos ter bom ânimo, porque é esperança para nós, porque Cristo venceu o mundo. Nessa mensagem nós nos arraigamos, nessa mensagem nós nos firmamos, nessa mensagem a nossa esperança é firmada. E da mesma forma, a esperança de Maria foi firmada no mestre da vida dela. Só que o verso 17 parece que tem um trecho entre o 16 e o 17. Porque no 16, Maria acabou de chamar Jesus de Rabone. Só que no verso 17, o Senhor vai falar, não me detenhas, porque ainda eu não subi para o Pai. Parece que algo ocorre aqui. E eu quero fazer com vocês um exercício. Imagine que você está diante do seu mestre. Diante daquele que você procurava um cadáver, mas você encontrou uma pessoa em pé. Você está diante dele. E naquele momento, muito provavelmente, Maria queria estar com Jesus eternamente. E ela queria pegar em Jesus, sei lá, abraçar o Senhor e ficar aos pés, ajoelhado aos pés dele. Porque com certeza aquele ali era o melhor lugar para ela ficar. Mas porque ele vive, a nossa missão agora é instituída. E aí o Senhor exorta a Maria, Maria, não é hora ainda de estarmos juntos o tempo todo. Porque eu preciso subir para o meu Pai. Eu preciso vos preparar um lugar. Mas Maria, há algo para você. Maria, vai ter com meus irmãos. E engraçado a forma que Jesus trata os discípulos agora. Jesus já havia chamado de amigo, Jesus já havia chamado de servos, mas agora ele chama de irmão. Sabe por quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas agora Jesus não é mais unigênito. Porque agora ele é o primogênito. Porque a partir do sacrifício de Jesus, nós fomos incluídos no pacto da graça. E agora nós temos um Pai junto ao nosso Cristo. E ela vai ter com os meus irmãos, e olha o que vocês vão dizer, olha o que você vai dizer a eles. Jesus, eu vou subir para o meu Pai. Mas não só o meu Pai, porque agora é vosso Pai. Eu vou subir para o meu Deus, mas não só o meu Deus. Eu vou subir para o vosso Deus. Maria,
eu conquistei algo que nenhum de vocês poderia conquistar. Eu te conquistei um Pai. Eu te conquistei um Deus. E essa mensagem você tem que propagar para os meus irmãos. Queridos, ao exemplo de Maria, nós também somos chamados a propagar as boas novas. Na Páscoa é um momento para nós também não olharmos para dentro do nosso âmago e falarmos: eu preciso anunciar essa verdade. Porque se eu conheço a Cristo, e eu conheço a Cristo de uma maneira relacional, eu preciso falar dessa mensagem para os meus irmãos. Não há mais sentido eu ficar sentado em um banco, apenas isso, não. Eu preciso sentar para entender mais sobre o meu Deus. Eu preciso sentar para estar em comunhão com meus irmãos. Mas tudo isso para me levar a sair daqui e anunciar o Evangelho. Essa é a mensagem da Páscoa. É um Deus que se fez homem, que morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, conquistou para nós paternidade em um Deus, e que nos chama para anunciar isso aos nossos irmãos. E é isso que Maria Madalena faz. Maria Madalena sai anunciando: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E ela lhe contava todas essas coisas. Uma banda de rock, criada em 1982, chamada Legião Urbana, tinha como seu vocalista Renato Russo. E ele cantava a música dizendo assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. De fato, Renato Russo tinha razão na primeira parte dessa música dele. É preciso amar uns aos outros. Nós precisamos amar enquanto cristãos porque nós somos amados pelo próprio amor. Nós precisamos amar porque nós somos chamados para isso. Mas Renato Russo não tinha razão da última parte. Sabe por quê? Porque o nosso amanhã existe. E o nosso amanhã foi conquistado pela morte e ressurreição de Cristo. O nosso amanhã, ele é firmado na certeza que um dia, esse mesmo Cristo que venceu a morte, virá para nos levar. E assim, teremos plenamente um relacionamento com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, as implicações do porquê Ele vive enxugam o nosso choro e os transforma. Outrora, choro de tristeza, agora de alegria. Porque Ele vive, a nossa esperança é firmada. Porque Ele vive, a nossa missão é agora instituída. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma boa Páscoa. Amém?